E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre uma escalada de tensões geopolíticas que está literalmente redesenhando o mapa do poder global e que tem implicações massivas para o futuro da tecnologia, comércio internacional e equilíbrio de forças entre superpotências. Estamos falando de um confronto direto entre Estados Unidos e China, que colocou a Holanda no meio de uma guerra tecnológica sem precedentes. A situação é a seguinte: os Estados Unidos pressionaram a Holanda a restringir exportações de equipamentos críticos de fabricação de semicondutores para a China, especificamente máquinas ultra-avançadas da empresa holandesa ASML. A China reagiu de forma absolutamente agressiva com ameaças econômicas e diplomáticas. E agora a Holanda está literalmente com medo das consequências dessa disputa entre gigantes. E olha, não estamos falando de medo retórico ou diplomático. Estamos falando de preocupações reais sobre retaliação econômica, que pode custar bilhões e desestabilizar toda a economia holandesa. Neste vídeo completo, vamos destrinchar exatamente o que está acontecendo nos bastidores dessa guerra tecnológica, entender por que semicondutores se tornaram o campo de batalha central da competição sino-americana, descobrir o que exatamente são essas máquinas ASML que todos querem e por que são tão importantes, e, principalmente, analisar as consequências dessa escalada para a Europa, para o mundo e sim, para o Brasil também. Você vai entender como países menores estão sendo forçados a escolher lados em conflito que não é deles e por que essa guerra tecnológica pode ser mais importante que qualquer guerra militar convencional. Prepare-se, porque essa análise vai revelar como dependências tecnológicas criaram vulnerabilidades estratégicas que estão sendo exploradas politicamente, como a globalização que parecia estável está se fragmentando rapidamente, e como decisões tomadas em salas fechadas em Washington, Pequim e Haia vão afetar o preço dos eletrônicos que você compra, as tecnologias disponíveis no futuro e o próprio equilíbrio de poder global. Então ajusta aí, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho e compartilha, porque essa é informação crucial que todos precisam entender. Vamos começar. Antes de entrarmos nos detalhes da crise atual, precisamos entender o contexto fundamental. Por que semicondutores se tornaram o campo de batalha central da competição geopolítica do século XXI? E quando digo campo de batalha, não estou exagerando. Governos literalmente veem controle de tecnologia de semicondutores como questão de segurança nacional equivalente a controle de petróleo no século XX. Semicondutores, ou chips como são popularmente conhecidos, são o cérebro de praticamente todo dispositivo eletrônico moderno. Smartphones, computadores, carros, sistemas de armas, satélites, infraestrutura de telecomunicações, inteligência artificial, computação em nuvem, absolutamente tudo depende de semicondutores. Não é exagero dizer que quem controla semicondutores avançados controla a economia e capacidade militar do futuro. Aqui está o problema estratégico. Fabricar semicondutores avançados é um dos processos industriais mais complexos que a humanidade já criou. Estamos falando de transistores tão pequenos que cabem milhares na espessura de um fio de cabelo humano, fabricados em ambientes de sala limpa, mais estéreis que salas cirúrgicas, usando equipamentos que custam centenas de milhões de dólares cada e que apenas punhado de empresas no mundo consegue produzir. A cadeia de suprimento global de semicondutores é extraordinariamente concentrada e interdependente. Estados Unidos dominam design de chips e software de design. Taiwan, através da TSMC, domina a fabricação de chips mais avançados. Coreia do Sul, através de Samsung, é outro player crucial em fabricação. Japão produz materiais químicos ultrapuros essenciais. E a Holanda, através de uma única empresa chamada ASML, tem monopólio absoluto sobre o equipamento mais crítico de todos: máquinas de litografia ultravioleta extrema. EUV. Essa concentração cria vulnerabilidades massivas. Se algo acontecer a Taiwan, digamos invasão chinesa ou bloqueio,
a produção global de chips avançados para. Se a ASML parar de fornecer máquinas, capacidade futura de fabricação congela. Se Japão cortar fornecimento de químicos especializados, fábricas existentes têm dificuldades. É interdependência que funcionou bem durante décadas de relativa paz e globalização, mas está se tornando pesadelo geopolítico à medida que tensões aumentam. China reconhece essa vulnerabilidade agudamente. Apesar de ser potência tecnológica em muitas áreas, está drasticamente atrás em semicondutores avançados. Empresas chinesas conseguem fabricar chips, mas estão pelo menos 2 gerações tecnológicas atrás de Taiwan e Coreia do Sul. E, crucialmente, dependem totalmente de equipamentos importados, especialmente da ASML, para fabricar até mesmo chips menos avançados. Estados Unidos reconhecem isso como oportunidade estratégica. Se conseguirem negar à China acesso a equipamentos e conhecimento necessários para fabricar semicondutores avançados, podem efetivamente congelar avanço tecnológico chinês em áreas críticas como inteligência artificial avançada, computação quântica, sistemas de armas de próxima geração e manufatura de ponta. É estratégia de contenção tecnológica que visa manter Estados Unidos pelo menos uma geração à frente da China permanentemente. Daí nasce o conflito atual. Estados Unidos implementaram controles de exportação abrangentes sobre tecnologia de semicondutores para a China, proibindo empresas americanas de vender chips avançados, equipamentos de fabricação ou mesmo software de design para entidades chinesas. Mas isso não é suficiente porque empresas americanas não são únicas fornecedoras. Especificamente, a ASML holandesa é absolutamente crítica e não é controlada diretamente por Washington. Então, Estados Unidos pressionaram Holanda, usando combinação de diplomacia, ameaças veladas e apelos à Aliança Ocidental para que o governo holandês bloqueasse exportações de máquinas ASML mais avançadas para a China. E aqui estamos, com Holanda presa entre pressão americana de um lado e fúria chinesa do outro, ambas superpotências fazendo ameaças e promessas, e Amsterdã tentando desesperadamente navegar situação impossível que não criou. Agora vamos falar especificamente sobre a ASML e por que essa empresa holandesa se tornou a peça mais importante no tabuleiro geopolítico da guerra tecnológica. Para muitos, a ASML é empresa desconhecida, mas para qualquer pessoa que entende indústria de semicondutores, é literalmente uma das empresas mais importantes do planeta. A ASML Holding é empresa holandesa fundada em 1984, sediada em Veldhoven, na Holanda. Eles fabricam sistemas de litografia fotográfica, equipamentos usados na fabricação de chips que essencialmente funcionam como supercâmeras fotográficas ultra precisas, projetando padrões microscópicos em wafers de silício. Cada máquina ASML de última geração custa entre 150 e 200 milhões de dólares, pesa cerca de 180 toneladas, contém mais de 100 mil peças e requer 3 aviões 747 cargueiros para transportar. Mas o que torna a ASML absolutamente única e insubstituível é que eles têm monopólio global sobre máquinas de litografia ultravioleta extrema, EUV. Essas máquinas usam luz ultravioleta com comprimento de onda extremamente curto, 13,5 nanômetros, para gravar padrões microscópicos necessários para fabricar os chips mais avançados do mundo. Sem essas máquinas, é literalmente impossível fabricar chips de 7 nanômetros, 5 nanômetros ou menores, que são o estado da arte atual. E aqui está o ponto crucial. A ASML é a única fornecedora dessas máquinas no mundo inteiro. Nem Estados Unidos, nem Japão, nem qualquer outro país consegue fabricá-las. Levou décadas de pesquisa, dezenas de bilhões em investimento e conhecimento acumulado que é extraordinariamente difícil de replicar. Empresas japonesas Canon e Nikon tentaram e falharam. Ninguém conseguiu quebrar monopólio da ASML em litografia EUV. Isso coloca a Holanda em posição geopolítica surreal. País relativamente pequeno com 17 milhões de habitantes, de repente tem alavanca tecnológica sobre a segunda maior economia do mundo.
China precisa desesperadamente dessas máquinas para suas ambições tecnológicas. Estados Unidos querem desesperadamente que Holanda não venda essas máquinas para a China. A ASML está literalmente no centro da competição tecnológica mais importante do século. Até 2019, a ASML vendia máquinas para a China, incluindo versões anteriores de tecnologia EUV. China era mercado importante e crescente, representando cerca de 15% das receitas da ASML. Mas então pressão americana intensificou. Governo Trump começou a fazer lobby intenso com o governo holandês para bloquear vendas. Inicialmente, Holanda resistiu, preocupada com retaliação chinesa e com princípios de livre comércio. Mas, eventualmente, sob combinação de pressão diplomática contínua, argumentos de segurança relacionados à OTAN e provavelmente ameaças veladas sobre consequências para acesso da ASML a tecnologias e mercados americanos, governo holandês cedeu. Em 2020, Holanda efetivamente bloqueou exportação de sistemas EUV mais avançados para a China. China estava furiosa, mas inicialmente resposta foi relativamente contida. Agora, situação escalou dramaticamente. Estados Unidos não estão satisfeitos apenas bloqueando máquinas EUV mais avançadas. Querem que Holanda bloqueie também máquinas DUV, Deep Ultraviolet, que são geração anterior, mas ainda críticas para fabricar chips menos avançados. Querem expandir bloqueio para incluir serviços de manutenção e suporte para máquinas já vendidas. Essencialmente, querem asfixia tecnológica completa da indústria chinesa de semicondutores. Isso levou o governo holandês muito além do que estava confortável. Uma coisa é bloquear tecnologia absolutamente de ponta por argumentos de segurança. Outra, completamente diferente, é bloquear tecnologias mais maduras e até cortar suporte para equipamentos já vendidos legalmente. Começa a parecer menos segurança nacional e mais guerra econômica pura. E Holanda não quer ser usada como arma na guerra comercial de outros. A ASML, como empresa, está obviamente preocupada. China é mercado enorme. Perder acesso completamente custaria bilhões em receita. Mas mais importante, a ASML teme que bloqueio total force China a desenvolver alternativas domésticas próprias, que eventualmente podem competir com a ASML globalmente, destruindo seu monopólio lucrativo. Executivos da ASML têm alertado publicamente que controles de exportação excessivamente amplos são contraproducentes e podem acelerar precisamente o desenvolvimento tecnológico independente chinês, que supostamente deveriam prevenir. O governo holandês está genuinamente dividido. De um lado, Holanda é membro da OTAN, aliado próximo dos Estados Unidos, parte da ordem ocidental. Há reconhecimento legítimo de que China autoritária com capacidades tecnológicas avançadas pode ser ameaça. De outro lado, Holanda é economia comercial aberta, que historicamente evitou confrontação geopolítica. Tem muito a perder economicamente com retaliação chinesa. E, a princípio, Holanda não gosta de ser mandada por Washington em questões que afetam empresas e empregos holandeses. A resposta chinesa às restrições holandesas tem sido cada vez mais agressiva e é isso que está causando medo genuíno em Raia. Vamos entender exatamente como China está reagindo e por que autoridades holandesas estão preocupadas. Primeiro, a retaliação econômica direta. China já implementou restrições sobre importações de certos produtos agrícolas holandeses. Pode parecer não relacionado, mas é exatamente o ponto. China está sinalizando que pode causar dor em setores completamente diferentes da economia holandesa se não gosta de políticas relacionadas a semicondutores. Holanda é grande exportador agrícola, especialmente produtos lácteos, carne suína e produtos de horticultura. China é mercado importante para esses produtos. Restrições podem custar centenas de milhões. Segundo, há ameaças veladas sobre investimentos chineses na Europa. Empresas chinesas investiram bilhões na Holanda e Europa em geral nas últimas décadas. China pode reduzir drasticamente esses investimentos, realocar para países mais amigáveis. Para a economia holandesa, que depende de investimento estrangeiro, isso seria golpe significativo. Terceiro, e talvez mais preocupante,
Há ameaças sobre acesso a mercado chinês para outras empresas holandesas e europeias. China pode dificultar operações de empresas holandesas na China através de regulações, auditorias fiscais, investigações antimonopólio, licenças demoradas. Não precisa banir formalmente, pode simplesmente tornar vida muito difícil. Grandes multinacionais holandesas como Philips, Shell, Unilever têm operações substanciais na China que poderiam ser prejudicadas. Quarto, a dimensão de materiais críticos. China domina a produção global de terras raras e outros materiais críticos essenciais para múltiplas indústrias, incluindo tecnologia verde, defesa, eletrônicos. China já sinalizou disposição de usar esse domínio como arma, tendo restringido exportações de terras raras para Japão durante disputa territorial em 2010. Holanda, como o resto da Europa, é vulnerável a tal coerção. Quinto, a possibilidade de China retaliar contra a ASML especificamente. China pode cancelar pedidos existentes de máquinas que ainda são permitidas. Pode recusar licenças de importação para equipamentos, pode tornar manutenção de máquinas existentes na China extremamente difícil, pode até, em cenário extremo, considerar nacionalizar ou confiscar ativos da ASML em território chinês. Sexto, a dimensão de dividir Europa. China está trabalhando ativamente para criar divisões entre países europeus, oferecendo incentivos econômicos a países dispostos a resistir pressão americana sobre questões de tecnologia. Alemanha, França e alguns países da Europa Oriental mostraram-se mais hesitantes que Holanda em seguir todas as demandas americanas. Se Holanda sofre economicamente por alinhar-se demais com Washington, enquanto outros países europeus mantêm relações mais pragmáticas com China, criará ressentimento e pressões políticas internas. Sétimo, a propaganda e guerra de narrativa. Mídia estatal chinesa tem atacado agressivamente Holanda, retratando o país como fantoche dos Estados Unidos sem soberania própria. Isso danifica a imagem e soft power holandês, especialmente no sul global, onde China tem influência crescente. O medo em raia não é apenas sobre economia. É também sobre soberania e agência. Holanda está sendo forçada a tomar lado em conflito que não é seu, sacrificando interesses econômicos por pressão de aliado poderoso e sofrendo consequências de escolhas sobre as quais tem controle limitado. É posição extraordinariamente desconfortável para país que se orgulha de pragmatismo comercial e diplomacia independente. Internamente na Holanda, há debate político acalorado. Alguns argumentam que Holanda deve manter solidariedade com aliados ocidentais e reconhecer a ameaça estratégica que China representa. Outros argumentam que Holanda está sendo usada como peão em jogo geopolítico americano e deveria priorizar interesses econômicos próprios. Empresas holandesas obviamente pressionam por acesso continuado ao mercado chinês. Há também questão de empregos. A ASML emprega milhares de holandeses diretamente e dezenas de milhares indiretamente através de fornecedores. O governo holandês tentou navegar caminho do meio, implementando algumas restrições em resposta à pressão americana, mas não todas as que Washington quer. Holanda bloqueou máquinas EUV mais avançadas, mas tem resistido a bloquear todas as máquinas DUV. Permitiu manutenção de equipamentos já vendidos. Tem tentado coordenar posição com outros países europeus, especialmente a Alemanha, para apresentar frente unificada versus tanto Estados Unidos quanto China. Mas está ficando claro que estratégia de meio termo está se tornando insustentável. Tanto Washington quanto Pequim querem compromisso total. Estados Unidos veem hesitação holandesa como fraqueza e falta de solidariedade em momento crítico. China vê qualquer restrição, por mais limitada, como hostilidade e alinhamento com o campo adversário. Holanda está descobrindo que não há meio termo confortável disponível,
pressão para escolher lado está intensificando inexoravelmente. Agora, vamos ampliar perspectiva e olhar como essa situação específica da Holanda representa dinâmica muito mais ampla, acontecendo globalmente. Porque não é apenas sobre um país ou uma empresa, é sobre fragmentação fundamental da ordem econômica global. Durante décadas após Guerra Fria, o mundo operou sob pressuposto de globalização crescente. Ideia era que integração econômica profunda tornaria conflitos caros demais, criaria interdependências que promoveriam paz e levaria, eventualmente, à convergência política além de econômica. Comércio livre, cadeias de suprimento globais, investimento transnacional. Tudo isso foi visto como benéfico para todos e promotor de estabilidade. Essa ordem está desmoronando diante de nossos olhos. Estamos entrando em era de desglobalização ou globalização fragmentada, onde o mundo está se dividindo em blocos econômicos e tecnológicos parcialmente separados. Não voltamos completamente à Guerra Fria, porque há muito mais integração que existiu então, mas estamos muito longe da globalização sem fronteiras que parecia inevitável há 15 anos. Caso da Holanda e a SML é exemplo perfeito. Empresa que opera globalmente, com clientes no mundo todo, vendendo tecnologia que não é inerentemente militar, está sendo forçada a escolher mercados e clientes baseada em considerações geopolíticas não comerciais. Isso é antítese de globalização e livre comércio. E não é apenas semicondutores. Vemos fragmentação similar em múltiplos setores. Telecomunicações com Huawei versus provedores ocidentais de 5G. Tecnologia de internet com internet ocidental versus internet chinesa, cada vez mais separadas. Aplicativos de software com TikTok sendo banido em múltiplos países. Investimentos com screening de segurança nacional cada vez mais rigoroso. Pesquisa científica com colaborações sendo limitadas por preocupações de segurança. O custo dessa fragmentação é enorme. Economias de escala são perdidas quando você tem que fabricar ou desenvolver tudo 2 vezes para mercados separados. Inovação desacelera quando cientistas e engenheiros de diferentes países não podem colaborar livremente. Eficiência diminui quando cadeias de suprimento ótimas são abandonadas por considerações geopolíticas. Consumidores pagam mais por produtos. Empresas enfrentam custos regulatórios e complexidade multiplicados. Estimativas variam, mas alguns economistas sugerem que fragmentação completa em blocos separados poderia reduzir GDP global em vários pontos percentuais permanentemente. É trilhões de dólares em prosperidade perdida. E para quê? Segurança nacional é argumento, mas às vezes parece que competição geopolítica está sendo priorizada sobre bem-estar humano coletivo. Para países menores como Holanda, situação é particularmente difícil. Países grandes como Estados Unidos, China ou mesmo União Europeia coletivamente têm mercados internos grandes o suficiente para absorver alguns custos de fragmentação. Mas economias pequenas e abertas como Holanda dependem fundamentalmente de comércio global livre. Quando forçadas a escolher blocos, perdem acesso a mercados enormes e sofrem desproporcionalmente. Há também países que estão tentando desesperadamente não escolher lados. Muitos países asiáticos, africanos e latino-americanos não querem ser forçados a escolher entre Estados Unidos e China. Querem manter relações econômicas com ambos. Querem tecnologia de quem oferece melhor e mais barato. Não veem competição sino-americana como guerra deles, mas estão descobrindo que neutralidade está se tornando cada vez mais difícil à medida que blocos demandam lealdade. Brasil é exemplo perfeito. Historicamente, mantivemos boas relações com tanto Estados Unidos quanto China. Economicamente, dependemos de ambos. China é maior parceiro comercial. Estados Unidos são grande investidor e parceiro tecnológico. Diplomaticamente, evitamos alinhar totalmente com qualquer lado, mas pressões estão aumentando. Estados Unidos querem que limitemos Huawei em 5G. China quer que não sigamos restrições americanas sobre seus produtos. Eventualmente, pode ser impossível continuar equilibrando. A fragmentação também tem dimensão ideológica importante. Está sendo enquadrada crescentemente como democracias versus autocracias,
Valores ocidentais versus modelo chinês. Isso adiciona fervor moral e torna compromisso mais difícil. Não é apenas negócios. É sobre que tipo de mundo queremos. Mas essa narrativa é problemática, porque simplifica excessivamente realidades complexas. Nem todos os países democráticos automaticamente alinham com os Estados Unidos. Índia, por exemplo, é a maior democracia do mundo, mas mantém posições independentes. Nem todos os países querem escolher baseado em sistemas políticos versus interesses econômicos pragmáticos. E enquadramento confrontacional pode se tornar profecia autorrealizável, onde expectativa de conflito cria o próprio conflito. O que estamos testemunhando é nada menos que reestruturação da ordem global que existiu por décadas. Holanda e a SML são apenas uma peça nesse quebra-cabeça muito maior. Resultado final ainda não está claro. Pode ser bipolaridade estável, com dois blocos coexistindo, mas competindo. Pode ser multipolaridade complexa, com vários centros de poder e alinhamentos fluidos. Pode ser conflito real, se dinâmicas atuais escalarem descontroladamente. Uma coisa é certa: a era de globalização ingênua e otimista acabou. Estamos em um mundo onde geopolítica está de volta com vingança, onde interdependência econômica é vista tanto como vulnerabilidade quanto como oportunidade, e onde tecnologia se tornou campo de batalha central. E países como Holanda, presos no meio, estão pagando o preço dessa nova realidade. Vamos agora para a análise do que isso significa especificamente para a tecnologia futura e inovação global, porque consequências da guerra de semicondutores vão muito além de política e economia, vão afetar fundamentalmente que tecnologias serão desenvolvidas, quando estarão disponíveis e para quem. Semicondutores avançados são literalmente a fundação da economia digital e tecnologias emergentes. Inteligência artificial, especialmente modelos grandes de linguagem e redes neurais profundas, requer chips extremamente poderosos. Computação quântica, próxima fronteira revolucionária, depende de fabricação de precisão de semicondutores especializados. Veículos autônomos precisam de processadores avançados para processar sensores em tempo real. Internet das coisas, 5G e eventualmente 6G, computação edge. Tudo depende de chips cada vez mais poderosos e eficientes. Se China for efetivamente negada acesso à tecnologia de semicondutores de ponta, isso retardará dramaticamente desenvolvimento tecnológico chinês nessas áreas críticas. Pelo menos essa é a teoria. O problema é que China não está sentada passivamente aceitando isso. China lançou iniciativa nacional massiva para desenvolver capacidade doméstica de semicondutores. Estão despejando literalmente centenas de bilhões de dólares em subsídios, incentivos fiscais, investimento em pesquisa, construção de fábricas, treinamento de engenheiros. Objetivo explícito é autossuficiência em semicondutores até 2030. Progressão tem sido impressionante considerando o ponto de partida. SMIC, principal fabricante chinês, conseguiu produzir chips de 7 nanômetros, usando técnicas inovadoras que contornam alguns equipamentos sancionados. Não é tão eficiente quanto métodos padrão usando máquinas EUV, mas prova que caminhos alternativos existem. China também está investindo pesadamente em arquiteturas alternativas de chips, computação fotônica, tecnologias de próxima geração que podem eventualmente tornar abordagens atuais obsoletas. Alguns analistas acreditam que controles de exportação vão apenas atrasar China por 5 a 10 anos, não pará-los permanentemente.